Universo Diverso, com Luciana Neri. Olá, nessa série especial sobre a crise no Estado brasileiro, nós estamos conversando com o professor Cláudio Gurgel e a professora Agatha Justen. Eles são da Universidade Federal Fluminense. A professora Agatha é cientista social, mestre em administração pública, mestre em políticas públicas, estratégia e desenvolvimento e também doutora em administração. Professora, por favor, faça aí um histórico dessa crise brasileira. A crise brasileira, num mundo globalizado, não é uma crise apenas brasileira, não é nacional, simplesmente. E embora nós estejamos passando por um processo bastante intenso de reformas em decorrência da crise, para que a gente entenda de onde ela surgiu, a gente precisa voltar um pouco na história, e não só na história brasileira, mas na história do capitalismo nos últimos 40 anos. Para que a gente entenda melhor, essa crise ela parte de um padrão que se desenvolveu a partir de uma crise que aconteceu nos anos 70, nos países centrais, e que se assolou no Brasil principalmente a partir dos anos 80. Esse padrão é conhecido como um padrão liberalizante, um Estado liberalizante ou neoliberal, que surgiu nos países centrais e que foi imposto e desenvolvido nos países periféricos, no caso do Brasil, da América Latina, como um mecanismo de resolver o problema principalmente dos setores do empresariado, o que a gente chama de burguesia. Quais as características específicas desse padrão? O que vocês chamam de padrão? Esse padrão tinha como principal objetivo diminuir a atuação do Estado na economia, um Estado que até então era provedor de bens e serviços como transporte, saúde, educação, provimento de energia elétrica era de responsabilidade do Estado e dentre muitas outras coisas. E o Estado ele sai desses setores da economia em decorrência da necessidade do setor privado entrar e salvar-se da sua crise, criando novos meios de acumulação de riqueza e de lucro. Menos Estado, mais competição, a competição pelo mercado em si. Exatamente. É o padrão liberal. O padrão liberal, justificado a partir desse momento com um diagnóstico de que o Estado era ineficiente e de que o mercado deveria entrar. Mas, concretamente, o que aconteceu foi a criação de novos espaços para atuação do mercado com vistas ao lucro. Ok? E amanhã a gente volta continuando a falar sobre a crise no Estado brasileiro.